Irmãos, bom dia. É um prazer, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã para juntos então estudarmos a palavra de Deus. Vou pedir-vos que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos logo ali no capítulo 1. Vamos aos versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Antes de lermos, permitam-me que ore e entregue este tempo das mãos do Senhor. Pai, estamos gratos pela oportunidade de poder ouvir estes cânticos que nos lembram quem Tu és, Senhor, que nos direcionam para a obra que Cristo tem realizado, Senhor, para que os Teus possam vir a Ti, para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, nós Te damos graças porque Tu nos deixaste a Tua palavra e agora que iremos meditar, Senhor, sobre esta verdade tão esplendorosa, Senhor, das Escrituras, eu rogo-te que Tu possas usar-me, Senhor, como instrumento, que não sejam as minhas palavras, Senhor, a serem expostas aqui, mas que Tu possas direcionar todo este tempo e Tu possas, Senhor, edificar a Tua igreja e trazer salvação conforme Te aprouver, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então ler estes dois versos em Romanos 1, 16 e 17, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, fui pai recentemente pela 4ª vez e tenho dado por mim a pensar no mundo em que os meus filhos irão crescer. É normal para um pai fazer este exercício. Tenho visto e tenho pensado que vivemos numa época em que a palavra esperança é utilizada constantemente. Nós olhamos para o nosso mundo, para aquilo que se passa à nossa volta e nós percebemos isso. Todos têm procurado alguma coisa em que depositar a sua esperança. Uns colocam-na na estabilidade económica, outros na política, outros na ciência, tecnologia, medicina, progresso da sociedade e por aí afora. Há quem procure esperança também na sua própria família, nos relacionamentos, na sua carreira profissional ou até em si próprio. Irmãos, apesar de todos estes avanços e de todas estas promessas, nós vemos que o mundo continua de forma profundamente marcado pelo medo, pela ansiedade, solidão, violência e pela incerteza. Para nós basta acompanhar um bocadinho das notícias para percebermos que vivemos de facto num mundo inquieto. Há guerras, há crises económicas, há doenças, há famílias destruídas, há injustiça, há sofrimento, há morte. Isto tudo nos lembra diariamente que por mais que o homem diga que avança, ele continua incapaz de resolver o problema mais profundo do seu coração. É precisamente por isso que tantas pessoas vivem nesta procura constante, procurando paz, procurando respostas, procurando até um sentido para a vida. Acima de tudo, procuram esperança que seja suficientemente sólida para permanecer quando tudo o resto falha. Mas a grande questão para nós é esta: onde pode o homem encontrar verdadeira esperança? Onde pode o homem encontrar verdadeira esperança? Não uma esperança que se assenta nas circunstâncias, que existe hoje e amanhã já não é, mas uma esperança firme perante o sofrimento, perante a culpa, perante a morte. E reparem, até perante a eternidade. É precisamente esta pergunta que o apóstolo Paulo responde nesta passagem que nós iremos estudar nesta manhã. Reparem, irmãos, Romanos 1, 16 e 17 não é apenas um dos textos mais conhecidos desta epístola aos Romanos. É para muitos o coração de toda esta carta. Nestes versos, Paulo irá apresentar de forma condensada aquilo que ele depois irá desenvolver ao restante da carta. É como se ele colocasse diante de nós o fundamento sobre o qual assenta a esperança de todo o cristão. Para nos ajudar a compreender esta verdade, gostaria de começar por vos contar uma história de um homem chamado Lee Strobel. Ele era um jornalista americano,
que se tornou conhecido pela sua história de conversão. Esse homem era um ateu convicto. Ele era um cético declarado. Ele não acreditava que Deus existisse. E ele viu o cristianismo como um conjunto de crenças sem fundamentos. Então, como um jornalista de investigação que ele era, de um jornal chamado Chicago Tribune, nos Estados Unidos, ele estava então habituado a analisar factos, a procurar provas e a desmontar argumentos. Na sua perspectiva, a fé cristã não resistiria a um exame sério. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu na vida desse homem. A sua esposa converteu-se. A sua esposa converteu-se a Cristo. Para ele, aquilo foi um choque tremendo. Ele estava convencido que ela tinha sido enganada e temia que a sua família fosse destruída por aquilo que ele considerava uma ilusão religiosa. Então ele decidiu fazer aquilo que ele melhor sabia fazer, que era investigar. Ele propôs no seu coração investigar e destruir o cristianismo para provar à sua esposa que aquilo era uma fábula. Então, durante cerca de 2 anos, ele entrevistou historiadores, arqueólogos, médicos, especialistas em manuscritos e estudiosos da Bíblia. E o seu objetivo era simples: destruir qualquer prova, ou então reunir qualquer prova que demonstrasse que Cristo não era quem dizia ser e que o cristianismo era falso. Mas, ao longo da sua investigação, aconteceu precisamente o contrário daquilo que ele esperava obter. Quanto mais ele investigava, mais ele era confrontado com a evidência histórica da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Aquela investigação que tinha começado com o propósito de destruir o cristianismo, de destruir a fé da sua esposa, acabou por destruir o seu próprio ceticismo. E finalmente chegou o dia em que Lee Strobel reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Ele arrependeu-se dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo. Esta história é verdadeira, é um filme. Depois, se os irmãos quiserem ver, a contar isto tudo. Agora, sempre que nós ouvimos uma história como esta, surge então, naturalmente, esta pergunta: o que é que pode explicar uma transformação tão profunda? Como é que um homem que dedicou tantos anos da sua vida a combater o cristianismo acaba por tornar-se um dos seus mais conhecidos defensores? Foi a sua inteligência? Foi a força dos seus argumentos? Foi a sua capacidade de investigação? Ou existirá algo muito mais poderoso por detrás desta transformação? É o que nós iremos ver com o apóstolo Paulo agora nestes 2 versos. Irmãos, com isto em mente, então, eu quero vos dar nesta manhã, a minha proposta nesta manhã, espero conseguir, é apresentar-vos 3 motivos para confiar no Evangelho como a nossa única e verdadeira esperança. 3 motivos para confiar no Evangelho como a nossa única e verdadeira esperança. E vamos desde já para o primeiro motivo. E o primeiro motivo nós encontramos diretamente no texto. Irmãos, o Evangelho não é motivo de vergonha. O Evangelho não é motivo de vergonha. Vejam comigo novamente o versículo 16. Paulo começa afirmando: pois não me envergonho do Evangelho. Irmãos, antes de avançarmos, e hoje vou fazer muitas perguntas, há outra que nós precisamos responder. Por que é que Paulo escreve: não me envergonho do Evangelho? Reparem, ele poderia simplesmente dizer: eu amo o Evangelho, eu alegro-me no Evangelho, eu glorio-me no Evangelho. Por que é que ele escolhe uma expressão negativa para começar a sua argumentação? Mas a forma como ele o faz não é de todo um acaso. Nós precisamos nos lembrar que cada palavra das nossas Bíblias é inspirada pelo Espírito Santo e foi cuidadosamente escolhida para estar ali. Esse verbo que Paulo utiliza nessa expressão, à primeira vista pode parecer que ele apenas está a dizer que não sente aquela vergonha normal ou não sente qualquer embaraço. Mas este verbo no original transmite uma ideia muito mais profunda. No mundo em que Paulo vivia, a sociedade era construída sobre 2 pilares: honra e vergonha. Honra e vergonha. Basta vermos um filme de época, não é? Para vermos ali estes 2 pilares. Tudo gira à volta da defesa da honra e da não vergonha.
A honra era tudo, era aquilo que dava prestígio, era aquilo que dava identidade, era aquilo que fazia uma pessoa ser respeitada pela sociedade. A vergonha, pelo contrário, significava a desonra, humilhação, o desprezo público. Numa cultura dessas, ninguém queria ser associado, irmãos, àquilo que era considerado vergonhoso. Então é precisamente por isso que esta declaração de Paulo é tão extraordinária. Quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, ele está na realidade a afirmar, mesmo que esta mensagem me custe a reputação, mesmo que me custe a liberdade, mesmo que me custe a própria vida, eu nunca a esconderei, nem deixarei de a anunciar. Irmãos, isto não é simplesmente uma afirmação de coragem. É uma declaração de absoluta convicção. Agora, isto vai levar-nos a outra pergunta. Por que é que haveria alguém de sentir vergonha do Evangelho? Por que é que haveria alguém de sentir vergonha do Evangelho? Irmãos, a resposta encontra-se precisamente no contexto em que Paulo escreve. Enquanto eu estudava esta passagem, houve uma coisa que me chamou particularmente a atenção. Reparem, o apóstolo Paulo começa essa mensagem precisamente pelo Evangelho. E ele fala de uma forma tão marcante nestes 2 versos, que, como eu já disse, muitos estudiosos consideram estes 2 versos a tese de toda a epístola aos Romanos. Tudo o que Paulo irá desenvolver até o final deste livro encontra-se, de certa forma, resumido nestes 2 versículos que estamos a estudar nesta manhã. Mas sabem o que é que mais me surpreende? Paulo não está a escrever para uma igreja problemática. Ele não está a escrever para uma igreja como a de Corinto, que era marcada por divisões, por imoralidade, por desordem. Ele não está a escrever para uma igreja como a Galácia, que estava a abandonar o verdadeiro Evangelho. Pelo contrário, logo no versículo 8 do capítulo 1, se quiserem ver comigo, Paulo diz, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que testemunho extraordinário tinha esta igreja. A fé daqueles irmãos era conhecida em todo aquele mundo onde viviam, nesse mundo romano. E quando nós chegamos ao capítulo 16, nós encontramos uma longa lista de pessoas que Paulo conhecia pessoalmente e que faziam parte desta igreja. Reparem, ele envia saudações a Priscila, a Áquila, a Epênote, a Maria, Andrónico, a Junias e a muitos outros. Tudo isto, irmãos, mostra que, embora ele nunca tivesse visitado Roma, Paulo conhecia bem esta igreja. Ele sabia quem eles eram, ele conhecia a firmeza da sua fé, ele sabia do testemunho que eles tinham. Então, humanamente falando, quando nós estamos perante uma igreja assim, normalmente esperaríamos que Paulo começasse esta carta por outro tipo de assuntos. Talvez falando da vida da igreja, talvez falando dos dons espirituais ou da organização da igreja, da escatologia como nós temos lido aqui todos os domingos. Mas não, reparem, Paulo começa pelo Evangelho. Paulo começa pelo Evangelho. E irmãos, isto deve fazer-nos parar para pensar, porque nos ensina uma verdade muito importante, tanto individualmente como igreja. Nós nunca chegamos a um ponto da nossa vida cristã em que deixamos de precisar do Evangelho. Muitas vezes nós pensamos que o Evangelho serve para converter incrédulos, como uma vez nós fomos. Nós pensamos que depois da nossa conversão, passamos então para assuntos mais avançados da vida cristã. Mas Paulo aqui mostra exatamente o contrário. A igreja mais madura continua a precisar do Evangelho. O crente mais antigo continua a precisar do Evangelho. Irmãos, os pastores da nossa igreja continuam a precisar do Evangelho. Eu continuo a precisar do Evangelho. Vocês continuam a precisar do Evangelho. O Evangelho não é apenas uma porta de entrada na vida cristã. É o fundamento, irmãos, sobre o qual toda a vida cristã é construída.
Nós nunca ultrapassamos o Evangelho. Há uns tempos tivemos muitos alunos que se graduaram do seminário Bereia, mas nós nunca nos graduamos do Evangelho. Nunca nos graduamos do Evangelho. Nunca deixamos de precisar voltar ao Evangelho. Irmãos, em qualquer circunstância da nossa vida. Mas ainda falta, irmãos, responder a outra pergunta. Irmãos, eu paro-me a pensar no apóstolo Paulo, naquilo que ele passou. Reparem, Paulo era um homem judeu. Ele foi essa pessoa que foi totalmente vilipendiado, totalmente espancado, totalmente sofredor por causa do Evangelho. Agora, nós devemos pensar, que mensagem é esta que Paulo estava a anunciar, que pudesse pressupor essa vergonha eventual? Era a mensagem de um homem judeu, nascido numa pequena vila em Belém, criado em Nazaré. Esta cidade de Nazaré, desculpem, era uma cidade que se dizia, como podem ver ali em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Um homem que foi rejeitado pelo seu próprio povo, preso, humilhado, espancado, cuspido e finalmente crucificado. Irmãos, nós hoje olhamos para a cruz e nós vemos esperança. Mas os romanos, eles olhavam para a cruz de Cristo e viam vergonha. A crucificação naquele tempo era a forma mais desprezível, de execução em todo o Império. Era uma forma de execução reservada para escravos, para rebeldes, para os piores criminosos. Era tão vergonhosa a morte na cruz que havia um decreto que os cidadãos romanos não podiam ser mortos por essa via. Por isso, para Paulo anunciar que o Salvador do mundo tinha morrido numa cruz, parecia completamente absurdo. Não admira que ali em Coríntios 1, Paulo escreva: mas nós não pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Irmãos, reparem, os judeus tropeçavam na cruz, os gregos riam-se da cruz, os romanos desprezavam a cruz. Humanamente falando e sinceramente falando, havia todas as razões para esconder esta mensagem. Havia todas as razões para a suavizar, havia todas as razões para a tornar mais aceitável. Mas Paulo recusa-se a fazê-lo. E ele afirma: eu não me envergonho do Evangelho. E, irmãos, Paulo não está sentado, quando ele dizia isto, ele não estava sentado numa cadeira de aulas de forma confortável. Como eu já referi, ele era essa pessoa que conhecia o preço a pagar por seguir a Cristo. Por causa do Evangelho, Paulo foi preso, espancado, apedrejado, expulso de cidades, ridicularizado, considerado louco. Ele foi abandonado por muitos. E quando ele escreve esta carta, ele sabe que continuar a pregar o Evangelho poderia custar-lhe a vida. Mesmo assim, ele continua categoricamente a afirmar: eu não me envergonho do Evangelho. Aliás, irmãos, existe uma descoberta arqueológica que ilustra muito bem o ambiente em que os primeiros cristãos viviam. Talvez alguns de vocês já devam ter ouvido falar do grafito de Alexâmenos. Espero estar a dizer bem. É uma descoberta arqueológica encontrada em Roma e que é considerada uma das caricaturas mais antigas dirigidas contra os cristãos. Então, nessa imagem, aparece um homem ajoelhado, um homem de joelhos, diante de uma figura crucificada com uma cabeça de burro. Por baixo dessa inscrição, desta imagem, lia-se o seguinte: Alexâmenos adora o seu Deus. Reparem, isto era uma forma de ridicularizar um cristão, esse cristão chamado Alexâmenos. E a mensagem era simples, irmãos. Só um tolo, pensavam eles, diziam eles, só um tolo poderia adorar um homem crucificado. E, irmãos, é exatamente neste ambiente
que Paulo escreve. Um ambiente onde seguir Jesus significava então tornar-se alvo de desprezo. Mas ele continua a afirmar: eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos, se nós pararmos e olharmos para o nosso mundo, a verdade é que não mudou assim muito. Talvez nós, pela graça de Deus, já não somos lançados às arenas romanas, mas nós continuamos a viver numa sociedade que ridiculariza a verdade de Deus. Talvez muitos de nós já estivemos ali. Quantas vezes, irmãos, o nome de Deus é usado como motivo de gozo? Irmãos, quantas vezes os princípios da palavra de Deus são considerados como antiquados, intolerantes? Já ouviram falar da expressão tolerância, intolerância? Estas verdades, estes princípios da palavra de Deus hoje em dia são absurdos para muitos. Ainda há poucos anos, em 2024, nos Jogos Olímpicos, quem se recorda de ter visto aquela abertura dos Jogos Olímpicos ali em Paris? Tudo o que é santo foi ali ridicularizado, desprezado, vilipendiado para milhares e milhões de pessoas. Irmãos, e talvez muitos de nós já tenhamos sentido esse desprezo ali no nosso trabalho, ou na nossa universidade, na escola, ou mesmo até dentro da nossa própria família. Basta dizermos que pertencemos a Cristo para sermos olhados de forma diferente. Sabem, há uma pressão sutil para estarmos calados, para suavizarmos a mensagem, para falarmos de amor, mas não de pecado, para falarmos de aceitação. Temos de aceitar, temos de ser tolerantes, mas não há essa percepção de falar de arrependimento. Nós vemos essa pressão para falar de Jesus como um exemplo, mas não de Jesus como o Senhor. Mas, irmãos, o mesmo apelo que Paulo fez a esta igreja em Roma continua a ecoar para a igreja de hoje. Continua a fazer eco nos nossos dias. Continua a fazer eco para a igreja do Miratejo. Não vos envergonheis do Evangelho. Não vos envergonheis do Evangelho. Não escondam o Evangelho. Já seja por palavras, já seja no nosso modo de viver, no nosso modo de encarar a vida. Não alterem o Evangelho. Não tenham medo do Evangelho. Porque o Evangelho continua a ser a única esperança para este mundo. Eu lembro-me agora de tantas consultas que tive com a Jara por causa da gravidez. Ali mesmo nos centros médicos, todos que vamos, nós vemos estes médicos, esses enfermeiros programados para ir em contra àquilo que nós acreditamos. Imaginem que quando a Jara teve a bebê, enquanto estava no recobro, a recuperar da anestesia, graças a Deus que eu não estava lá, estava a minha cunhada, chegou uma enfermeira a repreender a minha esposa, a dizer tanta coisa sobre os bebés, a dizer isto e aquilo. O Senhor sabe porque é que me tirou de lá, porque eu não iria aguentar. O mundo está programado para nos desprezar, para desprezar esta mensagem preciosa que o Senhor nos deixou. Irmãos, não podemos ter medo, não podemos ter vergonha. Porque é que Paulo podia falar com tanta convicção? Porque é que ele podia afirmar sem hesitar, eu não me envergonho do Evangelho? E nós vamos ver a resposta a seguir. Vejam comigo novamente o versículo 16. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. E ele diz porquê? Porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. E é precisamente isto que nós vamos considerar do nosso segundo ponto. Eu lembro que estamos a ver então 3 motivos para confiarmos no Evangelho como a nossa única e verdadeira esperança. Primeiro, o Evangelho não é motivo de vergonha. Irmãos, o Evangelho, em segundo lugar, é o poder de Deus para a salvação.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo ainda não terminou o seu argumento. Na realidade, ele agora responde à pergunta que ficou em aberto no ponto anterior. Por que é que ele não se envergonha do Evangelho? Irmãos, ele afirma porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Irmãos, não deixem passar despercebida esta pequena palavra, esta pequena conjunção. Porque é uma conjunção que explica e liga aquilo que Paulo acabou de afirmar à razão porque é que ele o afirma. Paulo não diz simplesmente que não se envergonha do Evangelho. Ele vai explicar porquê. Ele vai dizer aos romanos porque é que ele não se envergonha. A razão da sua coragem não está nele. Não está na sua personalidade ou na sua determinação. E nem na sua capacidade de suportar perseguições. Aliás, se me permitem um à parte, isso também é um dos motivos porque Paulo afirma o que ele afirma. Porque Paulo sabe a transformação que Deus fez na vida dele. E já vamos ver isso mais à frente. Então, a razão encontra-se no próprio Evangelho. Paulo não se envergonha no Evangelho porque, glória a Deus, é o poder de Deus para a salvação. E, irmãos, nova pergunta para vocês. Porque será que Paulo escolhe precisamente a palavra poder? Ele podia escrever muita coisa. Ele podia escrever que o Evangelho é o amor de Deus. E isso seria verdade. Ele podia escrever o Evangelho é a misericórdia de Deus. Igualmente seria verdade. Ele podia escrever que o Evangelho é a sabedoria de Deus. E também é verdade. Mas inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe esta palavra poder. Uma palavra que todos conhecemos bem, não é? Uma palavra que muitos de nós desejamos ter. Irmãos, uma palavra que muitos de nós gostamos de ter. Lá em casa às vezes gosto muito de ter poder para fazer muita coisa. É uma palavra atraente. Mas porque é que Paulo escreve e escolhe esta palavra? Não é por acaso. O termo no original é uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento para descrever a atuação sobrenatural de Deus. É usada para falar dos milagres de Jesus. É usada para falar do poder da ressurreição. Para falar da obra do Espírito Santo. Sempre que nós encontramos esta palavra, irmãos, nas Escrituras, nós encontramos Deus a agir de uma forma que o homem jamais conseguiria imitar. Mas agora, irmãos, contemplem comigo a beleza deste texto. Paulo pega precisamente nesta palavra e aplica-a ao Evangelho. Que verdade extraordinária! O Evangelho não é apenas uma mensagem que fala acerca do poder de Deus. É o próprio instrumento através da qual Deus opera ou manifesta o seu poder para salvar. Sempre que nós anunciamos o Evangelho, sempre que nós dizemos que tu és um pecador, tu não podes chegar a Deus, Cristo veio à terra, morreu, ressuscitou, pagou pelos teus pecados. Sempre que nós fazemos isto, Deus está a agir. Sempre que o Evangelho é pregado de forma fiel, Deus está a operar. Sempre que um pecador é alcançado por esta mensagem, nós não estamos perante uma simples mudança de opinião. Estamos perante um milagre do poder de Deus. Nós precisamos contemplar a seriedade daquilo que significa este poder de Deus a agir através do Evangelho. Pensem comigo, irmãos, quando Jesus chamou Lázaro fora do túmulo, foi necessário poder. Quando ele abriu os olhos aos cegos, foi necessário poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, foi necessário poder. Quando nós temos aquele relato que é incrível, que a mulher tocou a Jesus no meio da multidão e o Senhor para e diz: quem é que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Mas quando
Deus pega um pecador, morto por seus delitos e pelos seus pecados, e lhe dá um coração novo. Deus abre-lhes os olhos para Cristo, concede-lhe arrependimento, concede-lhe a fé e o faz passar da morte para a vida. Isso também exige poder. Aliás, exige mesmo o poder de Deus. É por isso, irmãos, que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Porque a salvação nunca foi obra humana. Nunca foi o resultado da inteligência do homem. Nunca foi consequência da moralidade do homem. Nunca foi fruto da sua religião. A salvação foi e é e continuará a ser, irmãos, uma obra do poder soberano de Deus. É exatamente isso que Paulo vai afirmar ali em Coríntios 1:21. Ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmão, reparem bem no contraste. O mundo procura Deus através da sua sabedoria. Procura respostas na filosofia, na ciência, na religião, na tradição, na experiência. Mas Deus decidiu salvar os homens por um caminho completamente diferente. Pela pregação do Evangelho. Aos olhos do mundo isto é loucura. Mas aquilo que o mundo chama loucura é precisamente o instrumento de Deus. É um instrumento que Ele escolheu para salvar pecadores. E, irmãos, isto para nós deve trazer muita confiança. Porque significa que o poder do Evangelho não depende da eloquência do pregador, e graças a Deus por isso. Não depende da capacidade intelectual de quem evangeliza. Não depende das estratégias da nossa igreja. Não depende da emoção do momento. O poder está no próprio Evangelho. É por isso que nunca devemos tentar substituir o Evangelho por qualquer outra coisa. Irmãos, pode faltar música na nossa igreja, pode faltar o café, pode faltar tudo, mas nunca deve faltar o Evangelho, a palavra de Deus, no nosso meio. Vivemos dias em que muitos pensam que a igreja pode entreter muito mais, ou precisa de entreter muito mais. Nós vemos igrejas organizar todo o tipo de coisas, entretenimento, para chamar jovens, para chamar pessoas, porque agora as pessoas não vêm à igreja se a igreja seguir um método tradicional. Se houver pregação, é aborrecido estar aqui a ouvir um rapaz a falar durante 30, 40, uma hora. Irmãos, nós não precisamos de adaptar a mensagem ao contrário do que outros pensam. Acreditam que basta tornar o Evangelho mais aceitável para a cultura. Mas, irmãos, nenhuma destas coisas tem poder para salvar. Só o Evangelho possui esse poder. E é precisamente por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele sabe que, por mais simples que esta mensagem pareça, ela continua a ser o maior poder que este mundo alguma vez conhecerá. E este é um dos momentos mais importantes deste sermão, porque agora vamos responder a uma pergunta importante outra vez. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, e é o poder de Deus para quê? Para a salvação. E esta pequena expressão, irmãos, muda tudo. Muda tudo. Não é falar de um poder para melhorar a nossa vida, não é falar de um poder para resolver todos os nossos problemas terrenos, ao contrário do que muitos pregam. Não é falar de um poder que nos vai tornar mais felizes ou mais bem-sucedidos. Está a falar de um poder infinitamente maior. O poder para salvar. E isto leva-nos a outra pergunta. Salvar do quê? Salvar do quê? Tu estás aqui hoje, nunca pensaste, o Evangelho pode me salvar do quê? Nós ouvimos falar tanto do Evangelho que salva, o poder de Deus para a salvação, mas salvar do quê? Deixa-me que te diga. Ninguém procura ser salvo se primeiramente não perceber que está perdido. É precisamente por isso que, logo a seguir a estes dois versículos, no versículo 18, Paulo
começa a desenvolver essa necessidade de salvação. Vejam comigo, Romanos 1,18 diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, reparem na lógica de Paulo. Ele primeiro apresenta o remédio, mostra a gravidade da doença e anuncia o Evangelho. E ele agora explica a razão porque todos precisam desesperadamente dele. A salvação de que Paulo está aqui a falar não é, antes de mais, uma salvação, como eu já disse, das dificuldades desta vida. Não é a salvação da pobreza, nem da doença, nem do sofrimento. Todas estas coisas, pela glória de Deus, como nós temos vindo a contemplar em Apocalipse, de facto, um dia terá um fim e nós aguardamos ansiosamente por este dia, quando Cristo voltar. Mas esta não é a preocupação principal de Paulo aqui. A grande tragédia do homem não é aquilo que lhe acontece nesta vida, por mais que tu penses que sim. A grande tragédia do homem é estar debaixo da justa ira de Deus por causa do seu pecado. E, irmãos, esta é uma das verdades menos populares dos nossos dias. Novamente vivemos numa época em que muitos falam, já ouviram falar do amor de Deus. E graças a Deus pelo seu amor. Nós ouvimos falar da graça de Deus, mas graças a Deus também pela sua graça. Nós ouvimos falar da misericórdia de Deus. E de facto nós damos graça a Deus também porque Ele é misericordioso. Mas quantas vezes vocês ouvem alguém a dizer e a falar da ira de Deus? Talvez o melhor fosse quando fôssemos... Eu uso este método lá em casa com os meus filhos. Tu vais para o inferno. Se continuas a pecar desta maneira, tu vais para o inferno. Vais arder. Eu digo mesmo literalmente. Tu vais arder no fogo eterno. Nós nunca temos esta abordagem. Mas de facto, irmãos, poucos querem falar da ira de Deus. Mas nós não podemos pregar o Evangelho completo se retirarmos aquilo de que o Evangelho nos salva. Porque se não houver ira, não há necessidade de salvação. Se não houver juízo, não há necessidade de um Salvador. Foi precisamente isso que Jesus veio fazer. Como Ele próprio declarou ali em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Reparem, irmãos, Jesus não veio ensinar um novo estilo de vida. Não veio ensinar novas formas de viver. Não veio apenas dar um exemplo moral. Ele veio salvar. Salvar homens e mulheres espiritualmente perdidos. Salvar pecadores condenados. Salvar aqueles que jamais conseguiriam salvar-se a si próprios. É por isso que o Evangelho é tão glorioso. Porque aquilo que nenhum homem podia fazer, Deus fez pelo seu poder. Irmãos, o que é que acontece quando Deus salva uma pessoa? O que é que acontece quando Deus salva uma pessoa? Reparem, tudo muda. O culpado é declarado justo. O escravo do pecado torna-se livre. O inimigo de Deus torna-se seu filho. Quem estava morto espiritualmente recebe vida. Quem caminhava para a condenação eterna recebe a promessa da vida eterna. Quem vivia sem esperança passa a ter uma esperança que nunca poderá ser destruída. Irmãos, é por isto que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nada nem ninguém, repara, nenhuma filosofia, nenhuma terapia, nenhum sistema político. Só Deus pode pegar num pecador condenado e transformá-lo num filho amado. Esse é o poder do Evangelho. Mas, irmãos, e eu tenho de correr, Paulo ainda não terminou. Ele diz que depois de dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele acrescenta imediatamente, e isto é muito importante, de todo aquele que nele crê. E esta pequena expressão é absolutamente fundamental. Porque Paulo não está agora a mostrar quem beneficia deste poder. O Evangelho possui poder para a salvação, mas este poder não atua automaticamente
sobre todos. Paulo diz claramente que é para a salvação de todo aquele que crê. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos desta obra salvadora de Cristo. Não são as nossas obras, não são os nossos méritos, não é a nossa religião, não é a nossa moralidade, não é a nossa bondade, é pela fé. Como Paulo irá escrever mais tarde nesta mesma carta, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Irmãos, nós precisamos compreender uma verdade muito importante. Quando a Bíblia fala de fé salvadora, não está a falar de um simples assentimento intelectual. Não basta acreditar que Deus existe. Tiago lembra-nos que até os próprios demónios creem e, reparem, estremecem. Creem e estremecem. A fé salvadora é muito mais do que reconhecer ou conhecer certos factos sobre Jesus. Para e pensa. Para e pensa. É o teu caso, é o nosso caso. Irmãos, a fé salvadora é confiar inteiramente nele. É abandonar qualquer esperança em nós mesmos e descansar unicamente na obra perfeita de Cristo. É reconhecer, eu não me consigo salvar. Cristo fez algo que eu nunca conseguiria fazer. Por isso deposito toda a minha esperança nele. Essa é a fé de que Paulo está a falar. Irmãos, nova pergunta, de onde vem esta fé? Será que o homem por si mesmo consegue produzir esta fé salvadora? As Escrituras dizem claramente que não. Na nossa condição natural, como nós estamos, o homem não procura Deus. O nosso coração, o coração do homem está endurecido pelo pecado. A sua vontade está inclinada contra Deus. A sua mente encontra-se obscurecida. Foi por isso que Jesus novamente afirmou em João 6,44: ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E Jesus novamente afirma mais à frente também em João 6,65: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, isto não significa que o homem seja um robô. Significa que deixado por si próprio, o homem jamais, não te deixes enganar, o homem jamais iria escolher a Cristo. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem chama, é Deus quem abre os olhos, é Deus quem transforma o coração, é Deus quem concede arrependimento e fé. Foi por isso que Jesus prometeu acerca do Espírito Santo, também em João 16,8, quando ele vier, quando o Espírito Santo de Deus vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Reparem, quem convence do pecado não é o pregador, não sou eu, não são os pastores que pregam nesta igreja que vos vai convencer do pecado. Quem convence do pecado não é um argumento bem construído. Quem convence do pecado não é uma emoção produzida pela música. Nós facilmente deixamos-nos convencer e emocionar pela música. Já vi muitos aqui a chorar enquanto se canta aqui na igreja. Quem convence do pecado, irmãos, é o Espírito Santo. Nós anunciamos o Evangelho, mas é Deus quem opera no coração. Só uma parte, não faz mal chorar, está bem? Quando se canta. Já o fiz várias vezes. É precisamente então, irmãos, por isso que Paulo pode dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Porque enquanto a mensagem é proclamada, Deus está a realizar uma obra invisível que nenhum ser humano conseguiria fazer. Deus apanha um coração endurecido, espiritualmente cego. Irmãos, pega numa vontade rebelde e inclina-o para o Salvador. E isso é um milagre. A nossa salvação é um milagre. É um milagre tão extraordinário. Se são como eu, sempre que eu leio as Escrituras e eu vejo aquele milagre do mar vermelho aberto, eu fico a pensar, não, vamos mais atrás. Quando Deus criou o mundo, Deus criou tudo o que nós vimos pelo poder da sua palavra. Isso é extraordinário. Isso é impressionante, é incrível. A nossa salvação, irmãos, é um milagre tão extraordinário como esse. Tão extraordinário como ressuscitar Lázaro. Porque espiritualmente falando, Deus faz viver quem estava morto.
É exatamente por isso também que Paulo mais tarde diz aos Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É por isso, irmãos, que toda a glória da salvação pertence a Deus, desde o início até o fim. Foi Ele quem planeou, foi Ele quem enviou o seu Filho, foi Ele quem morreu e ressuscitou. Foi pelo Espírito Santo que Ele aplicou esta obra ao nosso coração. E é Deus quem nos irá preservar até o fim. Que motivo tão incrível, tão extraordinário para nós descansarmos na sua graça, por mais que as agruras desta vida nos aflijam. É Deus quem faz a obra. É Deus quem nos sustenta. Irmãos, Paulo acrescenta ainda uma última expressão, e já estamos perto do fim. Ele diz, podem ver ainda comigo, ali no verso 16, primeiro do judeu e também do grego. Rapidamente, só para dizer que esta frase não significa que existam dois evangelhos, está bem? Também não significa que os judeus sejam salvos de uma forma e os gentios de outra. Existe apenas um evangelho, existe apenas um Salvador, existe apenas um caminho para Deus. Então, por que é que Paulo diz primeiro do judeu? Bem, na história da redenção, na sua história da redenção, Deus escolheu revelar primeiro as suas promessas ao povo de Israel. Foi aos judeus que foram confiadas as Escrituras. Foi deles que vieram os patriarcas, os profetas, as alianças, e acima de tudo foi deles que nasceu segundo a carne o próprio Messias. Por isso era natural que o Evangelho fosse anunciado primeiramente aos judeus. Aliás, esse foi também o padrão de ministério dos próprios apóstolos. Mas essa prioridade era histórica, não é algo espiritual, nunca significou exclusividade. Porque desde o princípio, o propósito de Deus foi para chamar para si um povo de todas as nações. E é exatamente isto que Paulo está aqui a celebrar. O Evangelho derruba a parede que separa judeus e gentios. Agora, em Cristo, não há dois povos. Há um povo, uma família, um Salvador, uma esperança. E, irmãos, isto novamente traz conforto ao nosso coração. Todo aquele que vem a Cristo pela fé encontra exatamente a mesma graça, encontra exatamente o mesmo perdão e encontra exatamente o mesmo Salvador. Porque o Evangelho continua a ser hoje, como no tempo de Paulo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, falta responder a outra pergunta. O que é que esta verdade muda na nossa vida? Irmãos, permitam-me terminar este ponto e já vou para o ponto a seguir para acabarmos de toda a mensagem. Se o Evangelho é verdadeiramente o poder de Deus para a salvação, por que razão tantas vezes nós vivemos como se não fosse? Por que é que nós vivemos como se não fosse? Por que é que nós temos vergonha de falar de Cristo? E não me digas que tu não tens. Por que é que nós nos calamos perante a nossa família? Sabes, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida é com a minha mãe. Eu nunca evangelizei tanto a minha mãe como na última semana de vida dela. Eu pergunto, por que é que eu não o fiz antes? De forma tão insistente, apesar de o ter feito. Mas por que é que eu não insisti como insisti naqueles últimos dias daquela mulher ali no hospital? Porquê? Porquê? Porquê é que nós hesitamos em testemunhar aos nossos colegas de trabalho? Porquê é que nós pensamos que precisamos de um argumento incrível ou de uma eloquência extraordinária? Nós esquecemos-nos, irmãos, que o poder nunca esteve em nós, nunca está em nós, não está em nós. O poder não está nas nossas palavras. O poder não está na nossa capacidade de convencer alguém. O poder sempre esteve no Evangelho. Paulo diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, também em Romanos. É Deus quem salva. Nós apenas anunciamos a mensagem. Irmãos, devemos andar com confiança. Nós pode significar que nós nunca falamos de Cristo em vão. Sempre que nós proclamamos, como eu já disse, Deus age. Talvez nós não vejamos imediatamente os resultados. Talvez a pessoa rejeite a mensagem. Talvez passe muito tempo. Mas a palavra de Deus nunca regressa vazia. Já seja para salvação, já seja para condenação.
Ela cumpre o propósito para o qual Deus a envia. Irmãos, lembram-se desta história que eu contei no início de Lee Strobel? Quem olhava para ele provavelmente via um homem completamente improvável, esse ateu convicto, jornalista determinado a destruir a fé cristã. Humanamente diríamos, esse homem nunca será convertido. Mas havia uma coisa que Lee Strobel nunca conseguiu vencer, que foi o poder do Evangelho. Porque quando Deus decide salvar alguém, não existe coração demasiadamente duro. Não existe passado demasiadamente sombrio. Não existe oposição demasiadamente forte. O Evangelho continua a ser o poder de Deus para a salvação. Talvez tu estás aqui hoje e deves pensar, e talvez penses o seguinte: mas irmão Davi, se tu soubesse a minha vida, ou se tu soubesse o que eu fiz, se tu soubesse o pecado que eu carrego nas minhas costas. Não, eu não sei, de facto eu não sei. E não sei se quer saber, mas Deus sabe. E foi precisamente para pessoas assim que Cristo veio. O Evangelho não é para pessoas boas, é para pecadores. Não é para quem pensa que consegue salvar-se. É para quem reconhece que está perdido. Cristo não veio chamar justos, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Por isso nós não podemos deixar de dizer, se tu estás aqui no nosso meio e ainda não entregaste a tua vida a Cristo, não endureças o teu coração. Hoje mesmo, o Evangelho que Paulo pregava continua a ser o poder de Deus para te salvar. Arrepende-te. Crê no Senhor Jesus. Encontra nele perdão e reconcilia-te com Deus. E Ele irá te dar a vida eterna. Mas irmãos, Paulo ainda não terminou. Peço só mais 5 minutos do vosso tempo, que eu vou terminar aqui esta parte. Peço perdão, quando tu és pai, estás tão emocionado, queres escrever. E quando estás a escrever um manuscrito, acho que já escrevi demais, mas estamos mesmo perto do fim. Até agora, Paulo disse-nos que não se envergonhe do Evangelho, disse-nos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas ainda falta responder a uma pergunta fundamental. Como é que este Evangelho consegue salvar pecadores? O que é que existe nessa mensagem que lhe dá esse poder? E Paulo nos responde no versículo seguinte, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E é precisamente isto que eu quero contemplar com vocês, então, no nosso último ponto. O Evangelho revela a justiça de Deus. Já vimos 2 motivos pelos quais podemos confiar no Evangelho como a nossa verdadeira esperança. O Evangelho não é motivo de vergonha, é o poder de Deus para a salvação, mas Paulo ainda não terminou o seu argumento. Na realidade, então, ele vai nos dizer como é que o Evangelho consegue salvar um pecador. E o que existe nesta mensagem que lhe dá um poder tão extraordinário. Reparem comigo novamente, visto que a justiça de Deus, no versículo 17, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Reparem novamente nesta expressão, visto que, ou como aparece noutras traduções, porque. Mais uma vez, Paulo está a explicar então a razão daquilo que ele acabou de afirmar. Já vimos que ele diz no versículo 16 que é o poder de Deus para a salvação, e agora ele diz porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Já falamos disto muitas vezes. Eu próprio já preguei sobre isto aqui, irmãos. A justiça de Deus, à partida nós podemos pensar que Paulo está aqui a falar do facto de nós termos um Deus justo. E isto é absolutamente verdade. Deus é perfeitamente santo, perfeitamente reto, não comete nenhuma injustiça. Ele nunca toma uma decisão errada. Toda a sua natureza é justa. Mas esta não é a ideia principal deste versículo. Irmãos, o foco aqui é outro. Quando Paulo fala da justiça de Deus, ele refere sobretudo a justiça que vem de Deus e que ele concede ao pecador que crê em Cristo. Pensem na beleza desta verdade, irmãos. O maior problema da humanidade nunca foi apenas o facto de sermos pecadores. O maior problema é que Deus exige uma justiça perfeita para estarmos na sua presença. Eu ouvi uma ilustração de um professor nosso do seminário que disse que imagina que tu estás... Eu sempre trago estas ilustrações do mar e afogar-se, porque eu não sei nadar, então é o que eu mais penso. Imagina que estás no mar a afogar-te e passa um barco e atira-te um tronco e tu agarras-te ao tronco e o barco vai-se embora. O que é que tu vais fazer?
Continuas ali perdido. Se calhar se o barco apanhasse e levasse com ele, terias mais hipóteses de salvar, mas atirou um tronco e estás lá agarrado ao tronco. Esse tronco é o perdão. Se Deus apenas concedesse perdão, ficaríamos ali agarrados ao tronco. Mas Deus nos dá a sua justiça, nos agarra, nos tira daquele lamaçal, nos tira e põe em nós a sua justiça. Deus nos concede a sua justiça. Deus não apenas nos salva, Ele põe em nós aquilo que estava em Cristo e põe em Cristo aquilo que estava em nós. A Cristo é imputado o nosso pecado e a nós é imputada a justiça de Cristo. A resposta nisto é o Evangelho. Cristo viveu a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ele nunca pecou nem uma única vez. Ele depois foi à cruz. E foi ali que aconteceu aquilo que Martinho Lutero chama de a grande troca. O nosso pecado foi colocado nele. A sua perfeita justiça foi creditada aos que creem. Irmãos, que palavras extraordinárias nós lemos de Paulo em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo foi tratado como se tivesse vivido a nossa vida, para que nós pudéssemos ser tratados como se tivéssemos vivido a vida perfeita de Cristo. Que amor, que graça, que evangelho glorioso. Irmãos, foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. A nossa culpa foi colocada sobre Ele e nós recebemos a justiça dEle. Quando Deus olha para aqueles que pertencem a Cristo, Ele já não vê apenas pecadores perdoados, agarrados ao tronco. Ele vê homens e mulheres revestidos da perfeita justiça do seu Filho. E, irmãos, isto é o Evangelho. Estas são verdadeiramente as boas notícias. É por isso que Paulo pode dizer e afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele Deus faz aquilo que homem nenhum poderia fazer por si mesmo. E Paulo ainda diz, de fé em fé, e isto é uma expressão que tem sido muito discutida ao longo da história da Igreja, mas a ideia principal é clara. Desde o princípio até o fim, a salvação é recebida pela fé, começa pela fé, continua pela fé e termina pela fé. Nós nunca deixamos de depender de Cristo. Nunca passamos a viver pelas nossas próprias obras. Nunca deixamos o Evangelho para seguir outro caminho. Toda a vida cristã é uma vida de dependência constante do Senhor Jesus. É por isso que Paulo também irá dizer em Romanos 4:5, mas há o que não trabalha, por crer na justiça, por crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, Paulo está a remeter-nos para Abacuque 2:4. Não tenho tempo para relembrar esta história, por isso quando chegares em casa, lê Abacuque 2:4 e vais perceber porque é que Paulo está a trazer essa expressão, essa história para ilustrar o viver pela fé. Se hoje te arrependeres dos teus pecados e depositares a tua confiança em Cristo, Deus fará exatamente aquilo que prometeu. Perdoará os teus pecados, revestir-te-á da justiça do seu Filho e dar-te-á a vida eterna. Por isso, meus irmãos, agarremo-nos ao Evangelho. Não nos envergonhemos dele. Vivamos pelo Evangelho. Preguemo-lo aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos colegas, aos nossos vizinhos. Preguemo-lo também ao nosso próprio coração todos os dias. Porque o mesmo Evangelho que um dia nos salvou continua a ser a nossa única esperança hoje e continuará a sê-lo até o dia em que estivermos na presença do nosso Salvador. Irmãos, permitam-me terminar com estas palavras de Charles Spurgeon. Nunca desanime do poder do Evangelho. Não acredites que exista algum homem, muito menos qualquer raça de homens, para quem o Evangelho não seja adequado. Senhor, nós te pedimos que tu possas edificar a tua igreja. Nós te louvamos pelo poder do Evangelho que nos tem alcançado pela graça. Nós te louvamos pela vida perfeita de Cristo, pelo perdão dos nossos pecados e pela sua justiça imputada a nós. Que milagre, Senhor!
Tu nos tiraste da morte para a vida e nós louvamos o Teu nome e Te pedimos que hoje possas salvar alguém no nosso meio. Ó Senhor, edifica a Tua igreja. Não nos permitas esquecer desta mensagem. Não nos permitas ter vergonha desta mensagem. É a nossa única esperança. Ajuda-nos a agarrarmos, Senhor, à Tua palavra para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.